Gente, boa noite mais uma vez. É um prazer sempre participar de momentos assim, estar aqui junto com vocês e, sobretudo, poder partilhar um pouco da palavra de Deus. Faço isso pela última vez esse ano e sou grato a Deus por todas as vezes que Ele me possibilitou fazer. É sempre um aprendizado, é sempre um crescimento e Deus tem nos honrado. Eu sei que tudo que Deus tem feito por nós, Ele faz apesar de nós. Ele faz sem a gente merecer. E eu vejo que tudo que Deus faz, através das pregações, através das coisas que são ditas aqui, são feitas apesar dos pregadores, apesar de nós. É a graça de Deus que vai nos abençoando e nos ajudando. E eu quero finalizar esse ano lendo uma passagem com vocês do profeta Isaías, capítulo 43, Isaías 43, 18 a 21. Isaías 43, os versículos 18, 19, 20 e 21. Eles dizem assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha, o Isaías já chega com 2 pés no peito, né? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de proclamar o meu louvor. Veja, uma passagem onde o profeta Isaías fala em nome de Deus com o povo de Israel. E o povo de Israel, numa vida, numa história, né? Se a gente pegar a história do povo de Israel, é uma história de altos e baixos. Especialmente aqui nesse momento, uma história, um histórico de dor, de aflição, de cativeiro, de desobediência. Inclusive, por causa da desobediência, eles foram para o cativeiro. Mas também um histórico de milagres, de coisas que Deus fez por eles, altos e baixos. E quando eu olho para a gente, eu percebo que nós também estamos numa caminhada. A nossa vida, ela é uma longa estrada. Nós estamos numa longa caminhada, num longo percurso, e nesse percurso nós lidamos nessa estrada, né? Nós passamos por curvas, nós passamos por lugares íngremes onde nós subimos, nós passamos por mirantes incríveis, inacreditáveis, nós olhamos as paisagens e nós percebemos quanta coisa boa há na vida. Eu sei que, talvez por pior que tenha sido esse ano para você, ou a sua vida, eu sei que existem mirantes ali, eu sei que tem coisas, que tem paisagens que você pode olhar e perceber que foram coisas boas que aconteceram com você, coisas boas que Deus fez por você. Então a gente tem essas estradas, esses lugares bonitos, céu azul, vento no rosto. A gente passa por momentos bons e bonitos na vida, mas a gente também passa por lugares e por estradas acidentadas, buraco na pista por todo lado. Às vezes parte da nossa vida é trocando pneu, é tentando reparar coisas. A gente passa por momentos difíceis, momentos sombrios. A gente entra em lugares com a temperatura baixa e nós nos sentimos o frio da indiferença da vida. Nós passamos por situações que nos dão medo. Nós nos vemos num deserto gélido à noite, escuro e escaldante pela manhã, nós não sabemos o que fazer. Nós andamos por lugares ermos, lugares sem vida, lugares secos, sem água, sem perspectiva. Nós nos enxergamos às vezes em momentos assim. A nossa vida, ela é essa dinâmica. Ora nós estamos vendo paisagens bonitas, ora nós estamos no deserto, nós estamos sentindo que vamos padecer, que vamos desfalecer. Mas eu acredito que é possível, independente de como tenha sido o seu ano, se foi melhor, se foi pior, se você passou mais tribulações ou se você tem mais a agradecer,
Independente de como ele tenha sido, eu acredito que é possível nós encerrarmos o ano bem. É possível nós analisarmos o que Deus fez por nós e o que Deus fez em nós para tentarmos finalizar esse ano bem, diante de Deus, com gratidão no nosso coração. E para isso eu quero falar sobre 3 posturas, 3 atitudes que nós podemos ter para finalizar bem esse ano. Com base nesse texto, a primeira das posturas é deixar o que passou no passado. Deixar o passado no passado é a primeira postura. É nós entendermos que certas coisas da nossa vida não precisam retornar, ou nós não precisamos ficar presos a elas. O que o profeta diz é muito contundente no versículo 18. Ele diz: esqueçam o que se foi. Deus falando através do profeta: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não estabeleçam morada no passado, não fiquem vivendo lá, é o que o texto está dizendo. Não fixe residência no passado, avance, evolua, saia daí. É óbvio que Deus aqui não está dizendo que a gente precisa ter um lapso mental, apagar nossa memória, fingir que as coisas não aconteceram. Não é isso que Deus está querendo de nós. Não é que a gente tenha amnésia e se esqueça de tudo o que vivemos, de tudo que já aconteceu conosco. Não é isso, não se trata disso. O que Deus quer é que nós não carreguemos grilhões, que nós não fiquemos aprisionados em momentos, em sentimentos, em coisas que aconteceram no nosso passado e que podem tentar nos prender lá, nos segurar lá. Talvez o que te segura no passado são dores, situações que só de lembrar a alma já fica aflita, já fica enferma, traumas, situações difíceis que você viveu, coisas que te remetem à tristeza, a choro, a abandono. Esse tipo de situação pode, se nós não nos cuidarmos, isso pode nos manter presos ao passado, e toda a nossa perspectiva de futuro fica sendo só um reflexo do que nós já vivenciamos de dor no passado. Essas situações têm poder para isso. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, com dores que nos afligem, que nos aprisionam. Se for preciso, pague terapia, converse com um profissional, mas saia disso que te aprisiona, dessa dor, desse trauma, dessa angústia que te aprisiona lá atrás. Não viva no passado. Mas uma outra coisa que pode também nos aprisionar no passado são coisas ruins que nós fizemos. Tem coisas que nos aprisionam porque outros fizeram conosco. Mas outras nos deixam refém do passado porque nós fizemos coisas das quais nós nos envergonhamos. Não sei se já aconteceu isso, se esse ano aconteceu isso com você. Mas tem dias, tem falas, tem atitudes minhas que, se eu pudesse voltar, eu gostaria de deletar desse ano, de coisas que eu já fiz, que eu já falei, coisas que eu... Deus, por que eu fui falar isso? Por que eu fui tomar essa atitude? Por que eu fui provocar dor nessa pessoa? Por quê? Se eu pudesse, eu gostaria de voltar e apagar isso. E às vezes a gente vai carregando essa angústia, essa dor das coisas que nós causamos, dos problemas que nós causamos. Nós vamos carregando isso, como eu disse na semana passada, nós vamos carregando a segunda via de uma dívida que já foi perdoada. A via que está com Deus já foi rasgada, nós já somos perdoados. Mas nós vamos carregando a nossa via e vamos olhando para essa dívida e pensando: nossa, olha o que eu fiz. E Deus me dizendo: Vinícius, mas você sabe que eu já te perdoei, né? E eu digo: mas Deus, olha aqui, muito pesado isso que eu fiz. E Deus dizendo: pesado, isso só mostra a minha graça sobre você, que eu te perdoei mesmo nisso. Eu: pois é, mas como que pode? Isso aqui foi muito cruel. E isso me aprisiona, isso me mantém num estado de culpa perene, porque o tempo todo eu estou carregando a dívida. Eu faço questão de relembrá-la, de tirá-la da gaveta o tempo todo. E isso vai me aprisionando ao passado. Agora, tem outra coisa que nos aprisiona ao passado,
coisas boas podem nos aprisionar ao passado. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, ou são pessoas assim, que a sua vida se resume a um período feliz que você teve em algum momento. E esse tipo de pessoa, ela fica o tempo todo falando em referência a esse passado idealizado. Essa nostalgia, essa coisa... Nostalgia é gostosa, a gente se lembrar de coisas boas que nós já vivenciamos, porque a gente já vivenciou muita coisa boa. Mas o problema é quando nós ficamos aprisionados na nostalgia. Então agora a vida acabou. Bom era quando eu era lá na minha época da escola. Ah, aquela época era boa demais. Lá eu tinha popularidade, lá eu tinha fama. Agora, depois que eu cresci, que eu fui pagar boleto, eu virei um Zé Ninguém, acabou minha vida, ninguém está nem aí comigo. Ah, mas aquela época era boa. No namoro, sim, o namoro foi a melhor época da minha vida. O casamento agora, Deus me livre, está um furdunço, eu não consigo me livrar disso, está difícil demais. Bom foi a minha primeira experiência profissional, lá foi maravilhoso. Bom era essa época aqui, ó, quando eu era criança, as coisas todas simples, aqui era bom, hoje em dia está ruim. A pessoa o tempo todo olha para o passado idealizado e pensa, ah, eu era feliz e não sabia, era nessa época, essa época da minha vida era melhor. E ela vive em função disso, e ela vive nessa angústia de nada vai melhorar, não há perspectiva. Eu só fui feliz nesse período da vida e agora não há nenhuma chance de melhora. Pode deixar eles, vocês estão, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa, se eu não souber falar, eles falam. Então, pessoas que ficam aprisionadas ao passado, ainda que seja um passado bom, ainda que seja algo bom que você viveu, que você experienciou, que você experimentou, isso pode te fazer mal se você não consegue avançar, se você não consegue evoluir, andar para frente. O convite de Deus para nós é: ande, avance, não fique preso ao seu passado. Tem mais coisa para você viver, tem coisa nova para ser feita, para ser experimentada. A pessoa viaja, não gostei, bom foi a primeira viagem que eu fiz. Sempre remetendo ao passado. Não, Deus tem mais coisa para você viver, para você experimentar, para você viajar, pessoas interessantes para você conhecer. Deus tem experiências novas de igreja para você viver. Deus haverá de fazer por nós ainda mais. Ah, mas está chique demais. Alguém tira uma foto de mim com esse menino aqui, que eu não posso perder essa oportunidade de tirar praticamente um Homem-Aranha. Você gosta de foto? Mas outra coisa, outra atitude que nós precisamos ter, nós precisamos esperar com esperança. Eu sei que é meio redundante, mas nós precisamos aprender a esperar com esperança. Às vezes a gente espera sem nenhuma perspectiva, a gente espera pensando, acabou, agora não tem mais o que viver, não tem mais o que fazer. Mas o que Deus diz no verso 19, vejam, verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Olha o que Deus está dizendo para o povo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus já está fazendo algo novo. Talvez você não esteja percebendo o que está acontecendo na sua vida, porque o nosso hiperfoco no problema nos faz olhar constantemente para a dificuldade, para o problema. Mas Deus já está fazendo algo novo na nossa vida. Deus já está fazendo algo novo. Às vezes você olha e só vê deserto, só vê lugar árido, só vê falta de alimento, falta de vida, só vê a pior parte da situação. Mas o que Deus está tentando nos dizer é: eu já estou fazendo, você não está enxergando, mas eu já estou fazendo algo novo por você.
Talvez a conclusão que você tenha é: esse ano está muito difícil, estou chegando no fim do ano arrasado, arruinado. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: eu estou fazendo algo novo. Talvez você não esteja enxergando ainda, mas pessoas que estão à sua volta até já estejam conseguindo ver alguma coisa, já estão conseguindo perceber alguma coisa, alguma flor surgindo no meio do deserto, alguma enxurradinha já passando no lugar ermo. As pessoas talvez já estejam percebendo coisa que você não está, que Deus já está trabalhando na sua vida. E o texto vai dizer, a profecia de Isaías, ainda no versículo 19: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Não é possível fazer estrada no deserto. As dunas desérticas, elas vão acabar com a estrada, elas vão acabar com a lógica de trajetória. Mas Deus está dizendo: num lugar onde não se espera saída, eu posso criar uma saída. Num lugar ermo, onde não se há nenhuma perspectiva de vida, onde os animais estão minguando, onde não existem flores, lá eu posso fazer surgir um riacho. Porque o Deus a quem servimos é um Deus que é especialista em plot twist, é um Deus que é especialista em reviravoltas, em finais inesperados. Talvez a gente pode dizer com uma certa segurança que Deus é especialista e Ele age preferencialmente naquilo que é impossível, naquilo que é improvável, no inesperado. Deus pode fazer por mim e por você aquilo que você não imagina, no lugar onde você não imagina. Eu não sei qual é o seu deserto, eu sei dos meus desertos. Eu sei dos desertos que eu passei e que ainda estou nesse ano. Você tem os seus. Talvez o seu deserto tenha sido um prejuízo financeiro que você tomou. Uma coisa que te jogou lá embaixo, que te colocou lá no chão. Uma coisa que te fez sentir mal, e ali você ficou e está até agora. Talvez o seu deserto seja emocional, seja uma ruptura, uma relação que se acabou, uma amizade que se foi, alguém que você perdeu. O seu deserto pode ser a saudade. O seu deserto pode inclusive ser uma questão espiritual. Você não consegue se sentir bem mais diante de Deus, você não consegue sentir Deus. Você não consegue mais ter o prazer de se ajoelhar e orar, de ter um tempo lendo a Escritura. Você não consegue ter prazer, você não vê mais graça nenhuma nisso. Você se sente longe, distante. Talvez esse seja o seu deserto. Talvez o seu deserto seja nas suas relações, seja em alguma área da sua vida, seja no seu trabalho. Não importa qual seja o seu deserto. Entenda que Deus não precisa de condições ideais para agir. Ele age apesar das condições. Ele cria caminhos no deserto. Ele faz riachos no ermo. Deus faz em lugares de onde não se espera que Ele faça algo. Gente, que alegria nós temos hoje. A Aniele está aqui. Nós passamos, todos nós, a nossa comunidade, quem ama a vida dela, ela principalmente, passou por um deserto gigantesco esse ano. E nós ficamos impactados, nós ficamos entristecidos quando nós descobrimos a enfermidade, a doença. E Deus foi fazendo os caminhos surgirem diante da impossibilidade, diante das incertezas, diante da angústia. Deus foi nos abençoando e hoje nós estamos aqui. Eu lembro que na semana que nós soubemos do câncer da Aniele, eles não foram no domingo à noite e eu disse, nós vamos orar pela vida dela e com a graça de Deus, ainda esse ano nós testemunharemos da provisão, da bênção, da cura de Deus na vida dela. E hoje nós estamos aqui com a Aniele em processo de remissão para a glória de Deus. Porque Deus faz surgir caminhos no meio do medo, no meio do pavor, no meio da escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo.
A sua vara, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Deus está conosco, providenciando, acima de tudo, a sua presença. Ele está conosco, independente do que estivermos passando. Mas a terceira postura que nós precisamos ter é entender por que nós estamos aqui, entender o nosso propósito, entender o nosso chamado. Aquelas perguntas elementares da vida: quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da vida? A palavra de Deus tem respostas para isso. Em especial, o sentido de nós estarmos aqui, o verso 21 que nós lemos, veja o que ele diz: ao povo que formei para mim. Você e eu, nós somos povo de Deus. Ele nos fez povo de Deus para quê? Para Ele. Nós somos dele. A fim de que proclamasse o meu louvor. A fim, com o propósito de proclamar o meu louvor. A sua vida e a minha vida tem propósito, tem sentido. O nosso propósito de vida é refletir a glória de Deus, é proclamar a glória de Deus, é sermos imagem de Jesus. Tem muitas pessoas que têm colocado como norteador da sua vida prosperar financeiramente. Muitas pessoas querem viver um grande amor e colocam isso como norte da sua vida, e elas vivem em busca dessa experiência. Muitos querem ter sucesso acadêmico, sucesso financeiro, querem ter sucesso nos seus empreendimentos, e é óbvio, gente, sucesso na igreja. Todas essas coisas são válidas, são boas. Ninguém faz nada para ter prejuízo, a gente vive para ser feliz, para ter sucesso, para ser bem-sucedido. Isso só não pode ser o norteador da nossa vida. Essas coisas são periféricas diante daquilo que é central. O centro da nossa vida é glorificar o nome de Jesus. O centro da nossa vida é glorificar a Deus, é viver para o louvor da glória de Deus. E que melhor maneira de viver para o louvor da glória de Deus, senão imitar a pessoa que melhor fez isso, que é o Senhor Jesus. A nossa vida é para imitar a Cristo. Nós somos chamados para sermos como Jesus. Assim nós louvaremos a Deus. Assim nós conseguiremos ser realizados, enquanto nós estamos fazendo de tudo, nos esforçando para sermos parecidos com Jesus. Porque ninguém agradou tanto a Deus. O próprio Pai disse isso: esse é o meu Filho amado, que me dá prazer, que me dá alegria. Se você quer amar a Deus, se você quer louvar a Deus, então seja como Jesus. E para sermos como Jesus, nós precisamos amá-lo, né? Primeira coisa para nós louvarmos alguém, para nós imitarmos alguém, é nós amarmos essa pessoa. Nós lemos aqui na semana passada o texto de João que fala para nós amarmos, não de boca e nem de palavras, mas de fato e de verdade. Nós somos chamados a amar a Deus de verdade, com coisas práticas, com questões que são materializáveis. Não adianta a gente só falar, não adianta ser só de boca, só de música, não adianta, não resolve. Deus nos chama para amá-lo de verdade. Eu não sei vocês, mas eu não conheço uma forma melhor de demonstrar amor, de evidenciar o amor, do que através das prioridades. Porque as nossas prioridades às vezes nos contradizem. Nós dizemos que amamos a Deus, mas as nossas prioridades dizem outra coisa. Prioridade de tempo. Nós amamos a Deus, nós cantamos aqui do nosso amor a Deus, mas nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo dedicado a conhecê-lo melhor em oração, a ler a Escritura. Nós não temos tempo para isso. Temos tempo para todo o resto da nossa vida. Temos tempo para todo o resto, porque o resto nós queremos fazer. Porque nós priorizamos o que na verdade nós queremos fazer, o que é importante para nós, isso a gente prioriza. Mas para as coisas de Deus eu não tenho tempo. Não tenho tempo para o meu irmão, não tenho tempo, desculpa, não posso te ajudar, não tenho tempo. Não conte comigo, eu não tenho tempo.
Outra forma de nós demonstrarmos prioridade é através dos nossos recursos. Quando o uso dos meus recursos, daquilo que Deus coloca sobre os meus cuidados, eu estou falando de questões financeiras, materiais, quando o uso disso só contempla a mim, quando o meu irmão, quando a comunidade, ou quando pessoas que precisam, pessoas que estão minguando, padecendo, precisando da nossa ajuda, quando essas pessoas não são contempladas no meu orçamento, eu estou dizendo claramente que a minha prioridade sou eu. Eu não estou priorizando as coisas de Deus e não estou priorizando as pessoas que precisam, sendo que isso é uma coisa que Jesus nos demonstrou amplamente para que nós fizéssemos. Nós nos desgastássemos por amor às pessoas, e isso envolve inclusive o nosso bolso. Energia, prioridade de energia. Com isso aí eu não vou me desgastar, não. Não vai se desgastar porque, na verdade, você não acha isso importante. Aquilo que você considera importante, para essas coisas você se desgasta. Para essas coisas você dorme menos. Para essas coisas você se cansa, você não se importa. Porque isso é o que de fato importa para você. Nós precisamos entender quais são as prioridades da nossa vida. E talvez uma das maiores e mais importantes, prioridade de presença. Quantas vezes você precisou estar presente com alguém, presente nas coisas de Deus, e você preferiu qualquer outra coisa, Nós precisamos amar a Jesus e viver como Jesus, para que de fato nós glorifiquemos a Deus. O Senhor Jesus nos chama, e é independente da sua idade, homem, mulher, jovem, velho, preto, branco, independente, Jesus te chama para ser, quem sabe, uma água no deserto. Às vezes Deus vai fazer de você esse caminho no deserto, uma água no ermo. Às vezes é você. O seu trabalho, o seu serviço é um ermo, é um deserto, é uma coisa ruim. E aí Deus coloca você lá, porque é você que deve ser a água nesse deserto. Às vezes você faz parte, sei lá, você está estudando, você dentro do seu convívio de amizades, você pensa, nossa, mas aqui está seco, não tem vida, a minha família não tem vida, é só brigaiada, a gente se encontra no final do ano, não tem nada de confraternização, não é só briga, briga e briga. Mas às vezes Deus te fez nascer ali, te escolheu e te chamou para esclarecer você, justamente para que você seja um caminho de perdão e reconciliação no meio da sua família. Às vezes nós é que somos a resposta que Deus colocou nos lugares. Eu quero terminar contando um testemunho, uma coisa muito boa que aconteceu comigo esse ano. Em novembro tem o Dia da Consciência Negra e eu, professor de História, fui fazer um trabalho de consciência negra com os meus alunos do terceiro ano. Eu escolhi a turma mais negra da escola. Era a turma que tinha a maior quantidade de alunos negros. Fui fazer esse trabalho com eles. E diferente de outros anos, a gente não fez um trabalho no sentido de mostrar a violência, o racismo, o preconceito, de evidenciar essas coisas que são tão reais, mas a gente tentou levar para o lado positivo. A gente tentou mostrar a influência da cultura negra, a beleza negra, personalidades negras no Brasil. Tentou mostrar como os negros influenciaram positivamente a nossa sociedade. Inclusive religiosidade negra. Algumas meninas que são de religiões de matriz africana, elas foram com a roupa que elas usam lá no terreiro. E eles fizeram um trabalho, estavam vestidos a caráter, com roupas típicas africanas e que remetiam à cultura negra. E aí a gente acabou, fui tirar foto deles, tirei foto com eles. E quando eu cheguei em casa, eu já tinha um áudio me esperando, era um áudio de um dos alunos. O menino Guilherme me disse, professor, eu queria te agradecer pelo trabalho que o senhor nos deu. Eu já achei estranho, porque aluno não agradece trabalho, gente. Aluno não quer fazer trabalho. Então, o William é professor, o William sabe.
E todos aqui foram alunos, então ninguém agradece. O professor, obrigado pelo trabalho que o senhor me deu. Ninguém agradece isso. O áudio dele já começou, professor, eu queria agradecer pelo trabalho que o senhor nos deu. Porque enquanto a gente falava e apresentava para as outras turmas, eu pude perceber algumas pessoas rindo da gente, zombando da gente. Mas eu vi que alguns negros, como eu, se sentiram tocados e eu vi que eles se sentiram representados e eu queria te agradecer por isso. Eu queria te agradecer porque antes, quando eu era mais novo, eu não tirava foto com nada, com ninguém, porque eu tinha vergonha da minha pele, eu tinha vergonha do meu cabelo. Mas hoje eu sinto uma liberdade para tirar fotos e para me mostrar na internet que eu não estou nem aí com nada. Tenho orgulho de ser preto, tenho orgulho de ser quem eu sou. E essa turma era uma turma extremamente complicada, com várias questões de preconceito dentro da turma. E o que eu senti de Deus falando comigo é: eu coloquei você lá para ser uma fonte no meio desse deserto de preconceito. E eu tenho certeza que vocês também têm histórias assim, coisas, pessoas que você influenciou, uma palavra que você disse, um esclarecimento que você deu e aquilo mudou a consciência da pessoa e a pessoa vem depois para você dizendo obrigado, porque você foi uma água no ermo na hora que eu precisava. Você foi uma fonte para mim no momento que eu mais precisava. E é assim que Deus quer nos usar. Eu espero, eu torço para que essa comunidade seja uma fonte no ermo. Tem muita gente em lugares muito áridos por aí, gente. De vez em quando a gente conversa sobre isso. Tem muita gente sofrendo por aí. E tudo que essas pessoas precisam é de um lugar de descanso, de refrigério. Um lugar onde elas são cuidadas, onde elas são tratadas, onde elas são vistas. Porque muita gente nem é vista por ninguém. Que Deus faça de nós esse lugar, esse oásis, nessa Patos de Minas seca. Que nós sejamos um oásis nesse bairro, que sejamos um oásis na nossa família, que sejamos um oásis para qualquer que quiser se aproximar da gente. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe o nosso ano. Nós entregamos para Deus agora o 2024, já na expectativa de que algo novo Deus fará em 2025. Em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar agora todos vocês aqui à frente. A gente vai dar as mãos, a gente vai orar junto e vai pedir a Deus a sua graça, a sua proteção sobre nós nesse ano que se inicia. E já quero fazer isso agradecendo a Deus e a vocês. Quantas pessoas não aquecem? Essa família eu não conheci esse ano. A Marluce e o Valdomiro já. Esse aqui também já conhecia. A Aniele já tem mais tempo, a Lorena e o Elito já mais tempo. Aí aqui chega mais gente inédita também que Deus me deu esse ano para conhecer. E aí vem, aqui tem mais duas que Deus e as crianças que Deus nos deu para conhecer, que são presentes de Deus para nós. Fora outros presentes que faltaram aí. Mas a gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito através de nós e que Ele continue fazendo. Nós não queremos ficar fixos, 2024 foi bom demais. Eu não sei se vai ter outro ano igual, vai ter melhor. Algo novo Deus já está fazendo conosco. Vai ter coisas melhores ainda que nós vamos viver e experimentar. Dá as mãos aqui. Coloque diante de Deus a sua família. Talvez você esteja aqui representando a sua família. Então represente, coloque diante de Deus as pessoas queridas para você. Ore por aquelas pessoas que você quer trazer para cá, para a nossa comunidade, para a gente seguir junto e caminhar junto. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai. A palavra que nós temos hoje, sobretudo, é gratidão. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos momentos tempestuosos, nós passamos por estradas acidentadas,
A nossa vida é marcada por dores, angústias, aflições, todos nós passamos por isso, culpa, mas nós bendizemos o Senhor porque os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque apesar das nossas marcas, apesar das cicatrizes, hoje nós podemos celebrar a cura, nós podemos celebrar o que o Senhor já fez por nós. Obrigado por esse ano, Senhor, obrigado por essas pessoas que o Senhor nos deu a conhecer. Obrigado por essa comunidade, obrigado por essas famílias, por essas crianças, por todos os que estão aqui e pelos que estão representados pelos que estão aqui. Senhor Deus, nós cremos que algo novo o Senhor já está fazendo em nós, algo novo o Senhor fará através de nós. Muito obrigado, Senhor, nós cremos nisso e pedimos ao Senhor que sejamos refrigério, que sejamos bênção, que sejamos alimento para tantas pessoas, para tantas famílias, para tantos que precisam da gente. Que o Senhor abençoe 2025, que possamos viver priorizando o Senhor em todas as áreas, em todos os aspectos, priorizando o Senhor, que possamos viver uma vida que glorifica o seu nome, porque para isso fomos chamados. Que o Senhor nos abençoe a todos para a sua glória, para a nossa alegria, para a nossa satisfação e para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feliz ano novo, Deus abençoe vocês e que possamos viver uma vida nova, com mais possibilidades de bênção e de vitória ainda para a glória de Deus. Amém. Podem se abraçar agora e a gente vai comer e vai festejar essa graça que Deus nos deu.